Não sei se você já parou para pensar, analisar. É fácil ser um cristão? É fácil ser um cristão? Para você, a vida de fé que você leva, do jeito que você leva, a maneira como você vive o seu cristianismo, é fácil ser um cristão? Sinceramente, tem muitos adjetivos que eu poderia usar para falar sobre a vida cristã. Não sei se eu usaria a palavra fácil. E até cuidando para não ser acusado de propaganda enganosa ou alguma coisa do tipo. Fácil, não sei se é o adjetivo ideal. Poderia usar maravilhosa. Eu poderia usar realizador. Eu poderia dizer que não há nada melhor do que ser um cristão. Você concorda comigo? Não tem nada melhor. Agora, fácil, sinceramente, eu não sei se dá para usar. Em certo sentido, dá até para a gente comparar com um casamento, porque é bom demais ser casado, não é? Cuidado com o que você responde, né? Que você pode se comprometer. Inclusive, acho que você já se comprometeu, que houve um pouco de silêncio. Vamos começar de novo? Inclusive, em certo sentido, eu poderia comparar a vida cristã com o casamento. Que é bom demais ser casado, né? Tem alguns que continuam bem comprometidos. Sábado de manhã, tem uma pregação sensacional do pastor Tércio aqui na CRV sobre avivamento na família. Então você que ficou quietinho, você precisa estar aqui e ouvir essa mensagem, amém? Sábado de manhã, você que quer dar um upgrade na sua família, esteja aqui, por favor, amém? Mas o casamento é a melhor coisa que tem nessa... Eu amo ser casado, coisa boa, ainda mais ser casado com quem eu sou, né? A pastora Tássia é sensacional. Então, é bom demais, mas sinceramente isso exige de nós o quê? Um bom casamento? Exige abnegação, exige dedicação, exige adaptação, risos, até lágrimas. E isso pela maior parte da nossa vida, não é mesmo? Se você quer saber mais sobre isso, pode perguntar para o seu Inário, a dona Araci, que eles podem dar uma explicação ali sobre isso, né? Intencionalidade, dedicação. Falando de vida cristã, como venho da região de Santo Antônio da Patrulha, eu até já comparei com a rapadura, né? É doce, gostosa, mas a vida cristã não é mole não, hein? Não é mole não. As grandes e boas coisas da nossa vida, as coisas que realmente fazem sentido, geralmente, elas não são BBB. E não estou falando daquele lixo que tem pela televisão. Estou falando de boa, bonito e barato. As grandes coisas da nossa vida dificilmente são boas, bonitas e baratas. As grandes coisas da nossa vida geralmente custam caro. Geralmente exigem dedicação e geralmente são demoradas, não é assim? Mas são bonitas, não são feias. Elas exigem treinamento, elas exigem aprendizagem, elas exigem paciência. A vida cristã é assim. É uma coisa boa, maravilhosa, mas que ela exige tudo da gente, amém? Tudo da gente. Eu lembro que a decepção que eu fiquei na escola, quando meus colegas contaram para mim, isso há muitos anos, tá, gente? Tempo que eu tinha bastante cabelo ainda. Contaram para mim que os tênis que eu estava usando não eram originais. Eu jamais imaginava que existia tamanha maldade no ser humano capaz de usar a marca de alguém sem autorização. É sério. É sério mesmo. Eu não acreditava. Eu fiquei pensando, mas por que alguém faria isso? Eu simplesmente acreditava, e pasmem, é verdade, eu acreditava que aqueles lindos tênis da Nike, da Fila, da Kelme, realmente estavam na promoção a R$10. É sério, eu realmente acreditava nisso. E aquelas réplicas de tênis que eu ganhei, por incrível que pareça, elas logo entraram na moda. Realmente, qualquer um podia olhar para mim e ver que aqueles meus tênis eram realmente bem descolados. Descolou tudo. Descolou tudo.
Nada comparado com o meu bom e velho Dal Ponte, que servia para passear, servia para jogar naquela quadra de cimento. Na verdade, cimento é um adjetivo muito bom para ela. Aquela quadra de brita, que gostava de arrancar pedaços de joelhos. Servia para tudo. Tinha saído mais caro que aquele meu Fila, Nike, Kelme. Mas era original. Era original. Falando nisso, tem muita gente por aí que posa de cristão. Posta uma fotinho linda lá no Instagram. E é fake. Mostra um cristianismo que é fácil, que não custa nada, que não precisa mudar nada, que é só sorrisinho, likezinho e sei lá mais o quê. Sabe de uma coisa? É réplica. Não é original. E vai entrar na moda. Lesa a saúde, dura pouco. Teve uma época que estava na moda aquele Windows Phone, lembra? Estava na moda o Windows Phone. E um dia apareceu um rapaz, e eu olhei, que legal, cara, tu comprou o Windows Phone, deixa eu ver, porque estava na modinha na época. Eu disse, deixa eu olhar. E tinha tudo que o Windows Phone tinha. Você olhava assim, era a cara do Windows Phone. Tinha tudo, menos Windows. Era um Android com um tema por cima, assim. E tem gente, às vezes, que é igual. Tem cara de crente. Tem jeito de evangélico. Fala como cristão, mas por dentro não trocou o sistema operacional. Continua sem o novo nascimento, sem mudança de vida. Sinceramente, nós não queremos ser pessoas assim. Nós não queremos formar o corpo de Cristo, uma igreja de pessoas assim. Eu quero mudar. E você? Eu quero crescer. E você? Eu quero ser transformado. E você? Eu não quero ser só uma réplica, só uma cópia, só um sorrisinho bonito nas redes sociais. Sorrisinho bonito eu até quero ter, né, amor? Mas não só isso. Não só isso. Olha para a pessoa do seu lado assim, diga para ela assim, eu quero ser um cristão original. Só que essa semana eu estava refletindo, eu estava orando e eu estava pensando, por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes a gente tem que estar sempre tendo intenção, sempre tendo intenção, sempre se esforçando assim, porque para continuar orando, estudando a palavra, buscando a Deus. E talvez você diga assim, não é fácil, realmente tem momentos que é muito fácil, muito bom, muito gostoso. Mas tem horas que parece que as coisas lutam contra, parece que é difícil. Alguém já teve essa sensação? Alguns ficaram com medo de levantar a mão, né? Pensando que eu ia te acusar. Não, não vou te acusar não, querido. Só quero te ajudar. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de mim. Por isso que é difícil. A Bíblia diz em Romanos 3, 10 até o 12. Se você é rápido aí, pode pegar. Romanos 3, 10 até o 12. Senão você pode escutar. Romanos 3, 10 até o 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Como eu já disse outrora, o problema é o pecado. O problema é o pecado. E talvez você diga, mas pastor, eu já me arrependi. Aleluia. Eu já me arrependi, eu já larguei para trás e continua difícil.
1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sim, você foi salvo, sim, eu fui salvo, aleluia. E a consequência primária do pecado, com certeza já está tudo resolvido, que o nosso pecado foi perdoado, então a gente ia ir para o inferno e agora a gente vai para o céu, aleluia. Ótimo. Mas tem muito efeito colateral do nosso pecado que ainda está correndo aqui na terra. Né? Tipo assim, a pessoa que traía o cônjuge, ela ia para o inferno, né? Sem vergonha. E aí pediu perdão para Deus, foi perdoado. Agora virou um santo, aleluia. Amém? O cônjuge acredita também, amém? Virou um santo, aleluia. Converteu. Mas será que quando o cônjuge descobrir não vai ter alguma consequência? Né? Ou a pessoa... Meu ajudante está ativo ali. Ou a pessoa... ela antes de se converter gastava sempre mais do que ganhava. Tinha um padrão de vida mais elevado do que podia pagar. E aí se converteu e disse, não, agora eu preciso ser menos orgulhoso, gastar só de acordo com o que eu ganho, viver direitinho. E aí se converteu e Jesus perdoou esse pecado da dívida, amém? Perdoou. Ela vai para o céu. Mas será que não vai ter o efeito colateral de ter que pagar essas contas? Vai sim. Vai. O efeito prioritário dos nossos pecados, sim, mas tem tanta consequência aqui na terra. O castigo dos nossos pecados, Jesus morreu, pagou na cruz, mas tem consequências aqui na terra. E vamos falar a verdade? Você se converteu, eu me converti, mas tem tanta gente pecando ainda. Tem tanta gente fazendo tanta coisa errada ainda que, meu Deus do céu. Esse monte de pecado construiu um sistema corrupto de valores, de intenções, que nós chamamos de mundo. E daqui por diante, quando você escutar essa expressão aqui nessa pregação, mundo, eu não estou falando do planeta Terra, estou falando de um sistema de valores, um jeito de viver, uma cultura corrompida, ok? Esse sistema, a verdade é, querido, que esse mundo não foi criado para você. A terra, sim. Deus criou lá o Jardim do Éden, criou a terra, colocou a gente, isso foi criado para a gente. Mas esse mundo, esse sistema corrompido, criado pelos homens, mas inspirado pelo capeta, esse sistema chamado mundo não foi feito para você. Foi feito para as criaturas das trevas. E agora que você é uma criatura da luz, você não combina mais, não orna mais com isso, entende? Então você está vivendo num lugar inóspito. Você está convivendo num lugar projetado para trevas e não para luz, um sistema. Por isso, você está nadando contra a maré. E você não pode parar de nadar. Porque se você está, por exemplo, num rio e a correnteza está te empurrando para cá, se você nadar de forma média, você vai ficar parado no lugar. Você tem que nadar forte para avançar, se você nadar contra a correnteza. Não é verdade? Agora, se você parar de nadar, você fica no mesmo lugar? Não. A correnteza leva você. Você já passou por isso? Um dia eu inventei de nadar no rio em dia de enchente. Eu morava do lado do rio. Fui nadar no rio em dia de enchente e me deu uma cãibra. O que aconteceu? A correnteza me levou. Ainda bem que minha tia me salvou. É doido. Queridos, o mundo é um rio em dia de enchente. Se você para de nadar... Mas tem um tio, uma tia aí do teu lado aí que pode te ajudar, né? Te puxar, te salvar dessa correnteza, te dar força para avançar. É como se existisse uma gravidade maligna que nos puxa na direção do pecado. Mas deixa eu te contar, ele venceu. Ele veio como homem, ele mostrou que um homem é capaz de vencer. Em João 16:33 disse, aleluia, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Ninguém deu glória a Deus, né? Tá bom. Não precisa dar glória a Deus, não. Contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo.
Agora sim. Aleluia. Perdão, queridos, eu não costumo fazer pegadinha, mas acabei fazendo. Nós estamos contra o sistema, mas deixa eu te dizer, João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Um fósforo brilha em meio à escuridão, mas um mundo inteiro de escuridão não consegue fazer nada contra um fósforo. Você risca o fósforo e ele brilha. E não importa se o planeta Terra inteiro esteja com todas as lâmpadas e luzes tudo apagado, ele vai continuar brilhando. Agora, se você ir no seu quarto, fechar tudo e acender um fósforo, ele vai brilhar. Ainda que não o suficiente, mas ele vai trazer luz para aquele ambiente. Porque a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Aleluia. As coisas ao redor vão contra. Mas não bastasse isso, você tem um inimigo interno. Porque no seu espírito você foi feito nova criatura, conforme João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora, a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções estão num processo de transformação. A sua alma aprendeu por vários anos a conviver nessa terra e agora ela precisa ser governada pelo seu espírito renascido em Cristo. Inclusive diz, Tiago 1, 14 e 15, mostrando sobre isso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Ora, se a sua alma já tivesse totalmente transformada, ela não tinha mais cobiça. Se ela ainda tem cobiça, é que ela está num processo de transformação, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, quando engravida, ela dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não bastasse um sistema externo, uma correnteza contra, uma gravidade que puxa contra o pecado, ainda por cima, aqui dentro tem um inimigo. Dentro de você. Tanto que Romanos capítulo 8 cita vários inimigos e diz que eles não podem nos afastar do amor de Deus. Cita altura, profundidade, cita demônio, cita tudo. Mas não cita a própria pessoa. Diz que todas aquelas coisas não podem nos afastar do amor de Deus, mas não fala de você mesmo. Esse inimigo interno, a carne. Pastor, o que é a carne? Carne é a parte tua que tem que se arrepender, mudar, transformar ainda. Então, se porventura você olha e diz, realmente eu andei esfriando, realmente eu andei enfraquecendo, realmente eu deixei a minha carne meio que se associar com esse mundo aí fora, meio que eu dei uma parada de nadar contra a correnteza e acabei indo para trás. Você precisa de um impacto. Você precisa de um chacoalho. Você precisa que alguma coisa pegue você e dê uma balançada geral, para que você volte a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Alguém? Não vou pedir para levantar, não quero te constranger. Mas nós não queremos ser pessoas fracas. Nós não queremos ser cristãos que vivem na mornidão. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 15 e 16: conheço as suas obras, eu sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor fosse frio ou quente. Assim que você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe quem falou isso? Jesus. Porque quem sabe, enquanto eu falava aqui dizendo que não é fácil ser um cristão, talvez você olhou para dentro de si mesmo e disse, não, mas na real é fácil. É fácil? Fácil é vir num culto ou outro, sem nunca se comprometer de passar pelas águas do batismo. Fácil assim. Cumprir um dever religioso, tipo, eu vou ir no culto uma vez por mês, é mais fácil mesmo. É mais fácil nunca ter a coragem de fazer a experiência de abrir a sua casa para receber uma célula. Inclusive, se você não pedir um discipulador, você vai conseguir evitar de receber muitos confrontos em relação aos seus erros e às suas falhas. Até se você já tem um discipulador e não for tão transparente assim,
Quem sabe você consegue até arrancar os elogios para massagear o seu ego. Agora, assumir o compromisso de discipular alguém, se você não fizer isso, quanto tempo você vai economizar? Se você ficar bem light e dizer assim, eu não quero nem me envolver muito nas tarefas, Deus o livre ser líder de célula. Faz um currículo desse e larga numa empresa para ver se tu arrumou um emprego. Bota lá no currículo assim, eu quero arrumar um emprego, mas que pague bem. A cadeira tem que ser confortável. Eu quero um emprego, mas não posso suar. Não pode ter poeira, não posso ter contato com produtos químicos. Eu quero um emprego, mas assim, sempre tem que me soltar uns minutinhos antes. Faz um currículozinho desse, larga lá, vê se tu vai pegar o emprego. O que tu acha? Acontece que nos orienta a Bíblia que ela não fala de você se dispondo a arrumar um emprego. Ela fala de você se alistando em um exército. Experimenta chegar para o general e dizer que você não quer suar na guerra. A figura bíblica não é entrando em um emprego, é se alistando em um exército. Querido, quando você entrega a vida para Jesus, sumariamente você é convocado ao exército. Você está acompanhando, está havendo uma guerra. Você acha que os ucranianos vão ser assim, tipo assim, quem tiver com vontade, eu convido a ficar aqui na Ucrânia, ir lá enfrentar os russos, que tem um exército, né? Tem 9 soldados para cada um nosso, vamos lá lutar com eles. Você acha que é assim? Não, é tipo assim, não quero mais que nenhum homem saia do país e vocês têm que ir lá e lutar com eles. Queridos, o nosso reino está em guerra contra outro reino. O reino da luz está em guerra contra o império das trevas. Você sumariamente é alistado. Você entrou para este reino que está em guerra, você precisa lutar. Amém? Então, vá com tudo. Vá com tudo. Seja um cristão original. Amém? Seja um cristão original. Em Josué capítulo 5, versículos 13 até 15, eu quero que você entenda que Josué era uma das... Não dá para medir isso, né? Mas digamos assim, era uma das melhores pessoas que existia sobre a face da terra aos olhos de Deus naqueles dias. Josué era o cara. E de repente, Josué vê se aproximar, eles estavam em batalha, Josué vê se aproximar um homem com uma espada na mão. Josué olha para aquele homem, Josué vê que aquele homem era diferenciado. E esse próprio general Josué, ele não envia um soldado, ele não envia ninguém, ele vê que o oponente era de outro nível. E Josué vai em pessoa. Um dos mais poderosos guerreiros de toda a história da humanidade. Josué vai em pessoa. E ele de longe grita, não via bem ainda quem era aquele homem, ele grita: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele homem responde: nem uma coisa nem a outra. Eu sou o comandante dos exércitos celestiais. Chega a me arrepiar aqui. Aí, o Josué reconhece, se ajoelha. Mas aquele general não se contenta com o Josué ajoelhado. Ele diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Quem era esse? Quem era esse que não se contentou com mera adoração, precisava até tirar as sandálias dos pés? Na minha opinião, ali era o Cristo, uma teofania, e ele aparece diante do Josué. Esse é o Senhor do nosso exército. Ele de homem ainda não tinha, era Deus se apresentando. Eu não tenho coragem de me apresentar diante desse general que fez o Josué tremer na base. Eu não tenho coragem de chegar diante dele e dizer assim: sim, estou assim alistado no exército, mas eu não quero suar a camisa. Você consegue me entender? Por isso, para ter esse impacto, você precisa vir na CRV.
Um dos objetivos dela é trazer este impacto sobre a sua vida, para que você saia da mornidão, para que você saia da frieza, para que você saia da paradeira e vá em direção ao avivamento, amém? Para que você se mova nessa direção, para que você tenha um start, um empurrão, e toda essa preparação, todos os jejuns que você está fazendo pela CRV, as orações, elas vão criando um ambiente, essa expectativa, vão criando um ambiente. Esse reavivamento é necessário para as nossas vidas, amém? Por isso, não perca essa CRV. Pergunta para a pessoa do outro lado agora assim, você já se inscreveu na CRV? Agora vira de novo para o outro lado e diz assim, você já se ofereceu para o seu líder para ajudar nos preparativos da CRV? Ah, pois é. Acontece que, se a gente fica só nesse impacto, se a gente fica exclusivamente nesse enchimento, nessa renovação, nesses bons momentos que viveremos no final de semana que vem, se a gente fica só nisso, corremos o risco de daqui 15 dias estarmos no mesmo estado que estávamos antes. Porque sim, nós precisamos do impacto daquele momento que nos ativa e inicia um movimento. Mas mais do que o impacto, nós precisamos ser influenciados. Porque se você tiver só o impacto, você ativa, você começa a se mover. Mas se você não deixa se influenciar, você não continua se movendo. Porque o impacto nos muda naquele momento e a influência nos transforma para frente. Amém? Não vire um viciado gospel que só fica quente em Deus quando tem um retiro. Ah, retiro, teve o Deeper, 15 dias depois. CRV, 15 dias depois. Não seja assim. Sim, vá lá no retiro, mas continue. Avance. Permita que a contemplação do Senhor durante os louvores traga uma mudança em você. Permita que as exortações que você vai receber transformem os seus hábitos, as coisas que você faz no seu dia a dia. Permita que decisões que você vai tomar sejam firmes o suficiente a ponto de mudar as suas rotinas. Amém? Saia da mornidão. Entenda que ninguém existe uma batalha espiritual por essa CRV. E é claro, com certeza o diabo não quer que você participe. Mas você faz parte do exército do Senhor. E isso não se refere só a se defender. Isso se refere a atacar as trevas. Amém? Vamos orar. Vamos jejuar. E vamos agir. Vamos levantar um clamor. Eu quero convidar você a se pôr de pé, fechar os seus olhos. E nós começarmos a orar agora. Começarmos a orar por um avivamento. Comece a orar por um avivamento. Comece a orar para que esse impacto venha sobre a sua vida, mas que não somente te impacte, te influencie a transformação, te influencie a mudança. Inclusive nós teremos logo a ceia do Senhor e você precisa se arrepender diante de Deus. Que tipo de cristianismo você tem vivido, querido? Feche os teus olhos e converse com o teu Deus. Que tipo de cristianismo você tem vivido até aqui? Será que é aquele bonito para ver, mas que descola? Que não é original? Ou talvez você diga, não, tem sido fácil, tem sido difícil. Mas meu irmão, eu quero dizer, continua, não desiste. Pode até estar sendo difícil, eu acredito em ti. Mas não desista, vale a pena. Pode até estar sendo difícil, mas não para, senão a correnteza vai te empurrar para trás. Oh.
Nesse momento de confissão de pecados, nesse momento de arrependimento, de busca por avivamento, você pode, se você quiser, se ajoelhar no seu lugar ou ficar de pé, ou vir aqui na frente, se ajoelhar e colocar suas lágrimas diante de Deus. E nesse momento dizer para o Senhor dessa transformação que você quer experimentar. Talvez hoje você olhou para a sua vida e se identificou como alguém que está morno. Talvez você nem quis ficar morno. Talvez foram as circunstâncias, talvez foi as situações que você foi passando, foi sofrendo, as pancadas que levou na cabeça, que chegou uma hora que você disse, eu não estou aguentando mais nadar contra essa correnteza. Mas tem tios e tias aqui que vão ajudar você a não se afogar hoje. Busque Deus, busque dEle. Chore diante dEle, rasgue-se diante dEle, arrependa-se diante dEle. Se você percebeu hoje que você não está vivendo quente, talvez você percebeu que você andava meio viciado em alguma coisa que te impactasse de novo, e o problema não é o impacto, o problema é depender do impacto, é não conseguir caminhar sem que ele exista. Talvez você percebeu inconstância na sua vida. Confesse diante do Senhor. Confesse diante do Senhor. Esse é seu tempo com o teu Deus. O Espírito Santo está agindo aqui. O Espírito Santo está ministrando a sua vida.